Bom, gente, culto da caneta e do papel, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Um beijo no coração do meu irmão Natalino Blanco. Eu chamo de Natal, da tão abençoada Paz no Vale. Você que gostaria de ter todas as nossas mensagens, nós temos mais de 5.000 mensagens gravadas, né, em vídeos. E como é que você faz? O que é que você tem que fazer para obter essas mensagens? É só acessar o canal do YouTube. Tem vários canais de YouTube, mas o único oficial é Pastor Abílio Santana Oficial. Pastor Abílio Santana Oficial. Esse aí você vai encontrar todas as minhas mensagens no canal do YouTube. Esse aí é nosso. E quem administra é o meu querido Natalino. Beijo no coração, Natal. Vamos lá. Gente, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. A partir do versículo de número 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. A partir do versículo 1. Até o versículo 8. Então nós vamos ler 8 versículos. Diz assim: E Acabe fez fazer a Jezabel, primeiro livro dos Reis 19, 1. E Acabe fez fazer a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, versículo 3, vendo Elias, ou vendo ele digo Elias, se levantou e para escapar com vida, se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele digo, Elias, se foi ao deserto, vírgula, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu
e tornou a deitar-se. E o singular, anjo do Senhor, tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Último versículo, versículo 8. E levantou-se, pois, e comeu, e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Bom, a palavra que vos trago, ela é muito rápida, muito objetiva. Muito rápida, muito objetiva. Nós temos aqui uma história contada por alguém que não viveu nessa época. Nós sabemos disso porque alguém contou, alguém escreveu, por isso nós sabemos desse sucedido. Para quem não tem conhecimento, os livros dos reis, primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis, segundo historiadores, fora escrito pelo profeta Jeremias. Então, segundo historiadores, e não há choque em nenhum deles de informações, os historiadores concordam que for escrito pelo profeta Jeremias. E Jeremias está nos contando uma história que Elias, um dos profetas de Israel, e é bom você tomar conhecimento que quando a Bíblia fala Israel, não está falando de Judá. Judá é um reino, Israel é outro reino. Por que eu estou dizendo isso? Porque dia de segunda-feira, aqui é culto da caneta e do papel. É culto de ensino, culto de estudo. Por isso que eu sempre deixo claro, não tem interesse em estudar, não fica aqui. Aqui essa transmissão não é para debate, não é para perguntas e respostas. Posso até responder, se for à luz do que foi ensinado. Então, o grande profeta Jeremias escreve-nos que o profeta Elias, que era profeta de Israel. Gente, Israel são 10 tribos, conhecida como Reino Norte. Judá são 2 tribos, conhecida como Reino Sul, Benjamim e Judá. E a dinastia Davi é quem reina sobre Judá, capital Jerusalém. Somente 3 reis reinaram sobre as 12 tribos. Só 3 reis reinaram sobre as 12 tribos. Primeiro rei de Israel, Saul. Segundo rei de Israel, Davi. Terceiro rei de Israel, Salomão. O quarto rei de Israel, o filho de Salomão, reinou sobre as 12 tribos, até que ele cometeu pecados, o neto de Davi cometeu pecados estrondosos, permitindo sodomismo. Pelo menos é o que diz a Bíblia. Permitindo sodomismo dentro
de Israel, ou do então Israel, que eram as 12 tribos. Deus matou esse infeliz rei, neto de Davi, filho de Salomão, e Deus dividiu o reino em reino norte e reino sul. As 10 tribos, Deus suscitou outro rei, Jeroboão. E Roboão, filho de Salomão, neto de Saul, reinava sobre as 12 tribos. E foi o último rei sobre as 12 tribos. Portanto, Israel só teve 3 reis reinando sobre 12 tribos, sendo que o reino foi dividido no período do 4º rei, que era Jeroboão, tá? Que era o neto de... Roboão, que era o neto de Davi. E assim ficou sendo reino norte, reino sul. 10 tribos. Suscitou Deus um rei, Jeroboão, reinando sobre as 10 tribos, capital Samaria ou Samaria. E as 2 tribos, Judá e Ben-Amim ou Benjamim, a casa de Davi continuou a reinar, porque Deus disse, por amor a Davi, não vou pôr fim na dinastia davídica, por amor a Davi. Ok, mas por que eu disse isso? Para você entender que Elias era profeta de Israel, era profeta das 10 tribos. Elias era profeta das 10 tribos, profeta do reino norte, capital Samaria, ou Samaria. Ele não era profeta do reino sul, Judá. Resumindo, o oitavo rei de Israel, cujo nome era Acabe, era um rei má, um rei bárbaro, um rei rude, um rei perverso. Esse rei era tão endemoniado, tão pervertido, que ele foi buscar uma esposa fora das 12 tribos de Israel. Ele foi no Líbano, hoje Beirute. Ele foi no Líbano pegar uma incircuncisa. Quando eu digo incircuncisa, é óbvio que mulher não pode circuncidar, mas filha de um incircunciso, uma mulher que não tinha costumes hebreus, uma mulher que não tinha amor ao Deus de Abraão, cujo nome era Jezabel. Essa mulher diabólica, satânica, demoníaca. Tanto é que Deus redarguiu as práticas desta infeliz, e o próprio Jesus fez menção no nome dela, no Novo Testamento. Lá em Apocalipse, o próprio Deus enviou uma carta a uma das igrejas que praticava as práticas de Jezabel. Então, uma mulher diabólica. Então, essa mulher não tinha DNA abraâmico, ela era, na linguagem de hoje, do Líbano, ela era libanesa. E o oitavo rei de Israel, a saber, o rei Acabe, foi a Beirute e trouxe essa mulher para reinar em Israel com ele. Essa mulher diabólica. Essa mulher, ela era satânica. Ela tinha práticas diabólicas, satânicas, demoníacas. Ela adorava uma deusa cujo nome era Azera. E como ela percebeu que lá em Israel mulheres não tinham voz ativa, ela colocou como linha de frente, dentro da mitologia, o marido de Azera. Ela botou como a locomotiva que puxava os vagões,
que era o Baal. Então ela trouxe os profetas de Baal e os profetas de Azera. 850 profetas para morar no Reino Norte junto com ela. Então houve uma prática desgraçada, demoníaca. Ela perverteu a mentalidade dos hebreus, a ponto de serem apregoado por todo Israel, que Baal era o deus da fertilidade, que Baal era o deus da colheita, a ponto de dizer que era Baal quem fazia chover na terra. E muitos profetas fugiram. Elias peitou Jezabel. Elias peitou Acabe, a ponto de Elias dizer, não é Baal, Baal é invenção. Vocês estão enganando com esses 850 profetas, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Vocês estão enganando o povo de Deus, a saber, Israel. E Elias peitou e disse, Baal é mentiroso. Baal é uma mentira, melhor dizendo, uma invenção de vocês. Baal nunca existiu. Se ele nunca existiu, como é que ele é o Deus da fertilidade? Como é que ele manda chuva? Daí Elias disse, Baal é tão pequeno que eu não vou desafiá-lo, botar Deus para desafiá-lo. Eu mesmo desafio. E Elias disse, se é que é Baal quem manda chuva, segundo as minhas palavras, Elias não disse segundo a palavra de Deus, Elias disse segundo as minhas palavras, não vai chover. E não choveu. Por 3 anos e meio. Não cai chuva em Israel por 3 anos e meio. A ponto da Bíblia dizer que os rios secaram-se. Literalmente. Só que é sabido que muito calor é normal estourar queimadas em vários lugares. Aqui no Brasil tem muito disso. Muito disso. Portugal, né, é normal. Você dá um Google aí que você vai ver. Tem uma época do ano em Portugal que o calor é tão que estoura queimadas. Aqui no Brasil, né, aqui no Brasil, no Amazonas, estoura queimadas. Então, 3 anos e meio sem chover. Imagine o calor em Israel. Começou a estourar queimadas. O que é que os profetas de Baal disseram? Que Baal agora estava se manifestando como Deus do fogo. Ó. E o povo acreditando que Baal era o Deus do fogo. Elias aparece. E Elias disse, é Baal que manda fogo, é? Então vamos ver se Baal é Deus lá no Monte Carmelo. E aí Elias disse, vamos preparar. Vocês preparam um altar para Baal. E o Deus que responder com fogo, já que vocês estão dizendo que Baal é Deus do fogo, há 3 anos e meio atrás, Baal era o Deus que mandava chuva. E agora, vocês estão enganando dizendo que Baal é Deus do fogo. Ah, é? Então o Deus que manda fogo do céu, tem que vir de cima, esse é Deus. E eles clamaram, nós conhecemos a história, clamaram, e nada, não aconteceu nada, não veio fogo. Havia queimadas em vários lugares, não em cima do altar. Estourava fogo ali, que era uma coisa natural. O muitíssimo calor. Isso é normal, gente. Fenômenos naturais. Queimadas. Elias disse, o Deus que derrama fogo sobre o altar, esse é Deus. Já que Baal é Deus. E Elias disse, pode clamar, fica à vontade. Todos nós conhecemos a história. E começaram Baal. E clamaram. Clama, Baal. Todos nós conhecemos a história de natureza que Elias começou a caçoar deles. Elias começou a caçoar. Está no livro
Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Perdão, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Repetindo, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22. E todos nós conhecemos a história. E Elias começou a caçoar deles. Está no versículo 27. Clama mais alto. Grita. Quem sabe Baal está viajando. Clama mais alto. E quando a gente começa a caçoar desses mentirosos, dessas mentirosas, tem um monte de gente que diz, cadê o amor? Cadê o amor? O amor está do lado da justiça. Elias começou a dizer, já que Baal é Deus, clama mais alto. Grita! Capítulo 18, versículo 27. Elias começou a zombar dos profetas. Resumindo, lá para o meio-dia, Baal não respondeu nada. Elias, então, todos nós conhecemos a história. Elias consertou o altar do Senhor e fez uma oração muito simples. A oração de Elias não demorou 30 segundos. E Elias reparou o altar, consertou o altar, colocou 12 pedras, cada uma das pedras representando as tribos de Israel, 12 pedras representando as 12 tribos, e depois Elias faz uma oração simples, clamando ao Senhor, e todos nós conhecemos a história. Deus mandou fogo do céu, Elias mandou que jogasse água para dificultar. Ele queria fogo, mandou jogar água para dificultar, excluir toda e qualquer dúvida. Jogou água sobre o altar, Deus mandou fogo, está escrito, consumiu o altar. Sumir já é sabido. Consumiu. Não viu mais nada ali. Deus tomou para si. Consumiu o altar. E lambeu, mandou uma língua de fogo. Está escrito língua. E lambeu a água. Ficou claro que Deus aceitou a água que foi derramada sobre o altar. Observe que foi 12 vezes. Ou seja, 12 cântaros. Pelo menos é o que está escrito. 12 cântaros derramados sobre o altar. Cada um cântaro representando as tribos de Israel. Pois bem, de natureza, mas foi 4 cântaros, multiplica, vezes 3. Foi 4 cântaros, está escrito 4 cântaros, mais 3 vezes 4, 12. 12 jogadas de água, cada uma representando as tribos de Israel. E aí todo Israel, quando viu o altar de Baal cheio de moscas, as moscas azuis voando sobre o altar, e olhou para o local onde estava o altar, procurou o altar, não viu mais, porque Deus mandou fogo e consumiu, é fazer sumir. Todo Israel, do maior ao menor, caiu de joelhos e começou a gritar no Monte Carmelo. Baal não. Só, unicamente, ele. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Israel se converteu nesse dia. Elias, ciente, com muita consciência de que o ser humano é fruto do meio, Elias disse, o mal tem que ser cortado pela raiz. Mata todos esses profetas à espada. Mata todos. Cadê o amor? Está junto da misericórdia. Tem coisas que não tem jeito. Não tem jeito.
e Elias mandou matar todos a espada. Não ficou um. 850 profetas. Não ficou um. 850 profetas tombaram na espada dos furiosos filhos de Israel. Está escrito assim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 19. Estou dizendo isso para esse desconhecedor de Bíblia. Desculpa se eu vou falar uma palavra tão dura, que está falando, desculpa a expressão, falando merda, dizendo que era 400 profetas. Eu sou pastor. Eu sou pastor. E o meu intento é só ajudar. E para você parar de falar merda, dizendo que não eram 850 profetas, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos de número 19. Está escrito assim: agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo. Isso aqui é Elias falando, tá? Eu já volto para retomar o estudo bíblico. Estou lendo esse versículo por conta desse babaca que está falando merda aí sem conhecer nada. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 19. Olha o que Elias disse. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Primeiro livro dos Reis, 18, 19. Pois bem. Oitocentos e 50 profetas lá no cume do monte. Elias deu ordem. Mata, não deixa nenhum. E os israelitas furiosos não deixaram nenhum vivo. 850 profetas. Estou fazendo esse arrudeio todo só para te explicar o texto que nós lemos. E o povo desceu, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O mal tem que ser cortado pela raiz. Recapitulando o que nós lemos na abertura desta live. Capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Quando Acabe, o pamonha do rei Acabe, chegou em casa, contou para Jezabel o que Elias fez com os 850 profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Jezabel fez um juramento. Estou só recapitulando o que a gente leu. Jezabel fez um juramento e disse: moço, vem cá. Vai até a casa de Elias e avisa ele que eu estou dando 24 horas. É o texto que a gente leu. Eu estou dando 24 horas. Que amanhã, a esta hora, a estas horas, dá uma olhada aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 2. Então, Jezabel mandou um mensageiro. Vai lá. E diz para Elias: assim me faça os deuses. Ela jurou. Assim me faça os deuses. E outro tanto
de certo, com certeza, amanhã, a estas horas, 24 horas, eu, Jezabel, não puser a tua vida como um dos 850 profetas que você matou. Ela jurou de morte. E Elias, ouvindo isso, levantou-se e fugiu. Não deixou o moço dele, isso é responsabilidade, deixou o moço dele e se foi. Deixou o moço em Berseba, que é no reino sul, onde ele não era autoridade do lado de cá, reino norte, mas ele entrou em Berseba, deixou o moço, Berseba de Judá, versículo 3, e disse, fica aqui, estou indo embora. Deixou o moço dele, não largou para trás e se foi. E caminhou, segundo a Bíblia, 24 horas, caminho de um dia. Correndo, caminhou. Ela deu 24 horas para Elias morrer, né? Ok, então ele caminhou 24 horas. Parou. Cansado. Parou debaixo de um zimbro. O caminho que Israel fez de lá para cá, isso aqui é muito sério, gente. Elias fez daqui para lá. O caminho que Israel fez do Egito para cá, Elias fez daqui para lá. O caminho de volta. E ele vai caminhando. Volto a repetir. O caminho que Israel fez do Egito para a terra prometida, Elias fez da terra prometida sentido Egito. Porque o Monte Sinai, o Monte Horebe, está no Egito. Não é porque eu ouvi falar. Aliás, não é só porque eu ouvi falar. Não é só porque eu li. Eu já li, já ouvi falar e também já tive lá. Já subi o Monte Sinai. Conheço essa estrada de ir e de vir. Pois bem. Mas por que eu estou dizendo isso? Só para te dar informação de conhecimento de causa. Elias caminha. Ela prometeu. Você tem que entender que é uma rainha que está falando. É uma autoridade que está falando. Jezabel não é qualquer uma, é a rainha. É a esposa do rei Acabe. Os senhores têm que entender que nessa época são 3 poderes: sacerdotal, real e profético. No reino norte tem 2 poderes. No reino sul tem 3. Profético, sacerdotal e real. Reino sul. Mas no reino norte só tem 2 poderes. Profético e real. Por que eu estou dizendo isso? Porque não são poucas as pessoas que falam tanta bobagem. Pegar o profeta Elias e vituperiar, isso é loucura. Quem é Abílio Santana na fila do pão para falar mal do profeta Elias? Quem é Abílio na fila do pão para dizer que Elias era covarde? Se Elias não era corajoso, então não existe coragem no mundo. Isso aqui é ciência e consciência dos seus limites. O deputado fulano de tal tem poder? Tem, mas tem limite. O presidente tem poder? Tem, mas tem limite. O policial tem poder? Tem, mas tem limite. Você como cidadão tem poder? Lógico, mas tem limite. O rei tem poder? Tem, mas tem limite. O profeta tem poder? Tem, mas tem limite. Então, o profeta não tinha poder para declarar a morte da Jezabel. Morra agora! Não, Deus não ia atender. Não é que ele não tem poder, tem, mas é limitado. Mas a rainha tinha poder para matar o profeta. Aí um monte
de desavisados, pregando. Tem até um cabra aí que está pregando com gracejo, dizendo que Elias não queria morrer coisa nenhuma, porque Elias... Eu vou até botar o vídeo dele para vocês verem aí. Né? Eu tenho salvo o vídeo. Né? Pregando uma igreja séria. Por sinal, um pastor seríssimo. E o cabra falando bobagem, botando o povo para rir. Elias não queria morrer coisa nenhuma. Não é um pregador. É um contador de piadas evangélicas. Contador de piadas evangélicas. Agora, dizer que Elias não queria morrer coisa nenhuma, porque primeiro disse, eu estou fugindo porque eu quero morrer, não quero morrer. E lá já disse, ó Deus, tira a minha vida. Pelo amor de Deus, isso é falta de conhecimento de causa. Elias não queria morrer pelas mãos de Jezabel. Quando ele chega debaixo do zimbro, ele diz, Deus, tira a minha vida. Tira a minha vida. Porque se Elias quisesse, ele podia suicidar-se. Mas os suicidas não herdarão o reino dos céus. E a vida e a morte estão nas mãos do Todo-Poderoso. Se Elias fica, Jezabel mata ele. Se Elias fica, Jezabel mata ele. E a palavra de um rei, de uma rainha, não podia cair por terra. Ela jurou, falando do poder dela. Eu tenho tanto poder que eu estou te mandando um mensageiro. Se esconda onde você quiser. O mensageiro achou Elias. Eu estou te dando 24 horas. Você pode se esconder onde você quiser. Eu vou te achar e vou te matar. 24 horas depois, Elias já estava longe, estava vivo ainda. Ele ora. E o anjo do Senhor, o anjo, não é um anjo. Primeiro apareceu um anjo, mas segundo, apareceu o teofania, Deus tomando forma de anjo. E disse para Elias, caminha, come e caminha, 40 dias e 40 noites. E ele caminhou 40 dias e 40 noites. Ora, Jezabel disse, amanhã ele vai morrer. E Deus fez Elias caminhar 40 dias e 40 noites. Elias sumiu. As palavras de Jezabel caíram por terra. Amanhã, a esta hora, ele estará morto. 24 horas depois, Elias continua vivo. E Deus diz, agora caminha 40 dias e 40 noites. Jezabel prometeu que amanhã estaria morto. Agora já tem 41 dias que Elias está vivo. Aproveita o ensejo, quero deixar uma deixa bem deixada. Você tem duas opções. Falando sério, você tem duas opções. Ou acreditar no que Deus está falando com você através desta mensagem, ou acreditar nas ameaças do diabo. O diabo disse que você já era. Está dando até prazo para você sucumbir. Aí vem Deus e diz, o diabo prometeu não, ameaçou. O diabo ameaçou que você já era em 24 horas. Aí Deus está dizendo, ainda tem muita estrada pela frente. 41 dias para chegar o local do encontro com Deus. Agora, dizer que Elias pede para Deus a morte, e Deus disse, é morrer que você quer? Então, volte para Jezabel. Para que está feio. Isso é falta de conhecimento bíblico. Isso é falta de conhecimento bíblico. E vituperiar o milagre de Deus. É destruir o milagre que o Deus de Abraão fez. Elias caminha 41 dias, ou dias, até Horebe. Horebe ou Monte Sinai, que é a mesma coisa. Quem sobe o Sinai, eu já tive o prazer de subir o Sinai algumas vezes. A última vez que subi o Sinai foi no dia 25 de dezembro de 2019, que em 2020 veio a pandemia.
eu subi sozinho. Subi sozinho o Monte Sinai. Era umas 22 horas, 2 horas para meia-noite. Subiu eu e o guia. E eu parei. Tem uma placazinha, né? Tem uma placa com a seta apontando para a caverna aonde Elias ficou. Então você sobe o Monte Sinai, você passa pela caverna aonde Elias ficou. O Monte Sinai é conhecido como Horebe, ou Monte de Deus, ou Monte Sinai. Somente 2 homens subiu o Sinai, Elias e Moisés. Biblicamente falando, Elias e Moisés. E é óbvio que há um porquê. Mas como não é sobre isso que Deus colocou a palavra no meu coração, não vou perder o foco. Pois bem, então, gente, lá no Monte Sinai, Deus apresentou-se a Elias. Mas não se esqueça, que Elias só chegou ao Monte Sinai, que é o monte de Deus, capítulo 19 de 1º livro dos Reis, 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Eu vou ler para você. Levantou-se, isso é Elias, tá? Depois de caminhar um dia. Então Jezabel já caiu por terra a promessa dela. Promessa não, ameaça. 24 horas, eu mato ele. Um dia depois, Elias está vivo. Levantou-se, pois, versículo 8 do capítulo 19 de 1º livro dos Reis. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mas ele está fugindo de Jezabel. Porque se ele fica, Jezabel mata. Jezabel era a autoridade política sobre Elias. Elias era a autoridade espiritual sobre Jezabel. Mas Jezabel era a autoridade política sobre Elias. Infelizmente. Infelizmente. Então, nós como pastores temos autoridades. Mas até onde? Os políticos têm autoridades. Até onde? Então, os políticos são regidos pela Constituição. Aqui. Pela Constituição. Tá? Pela Constituição. Então, a Constituição diz até onde vão os poderes dos políticos. Ou o poder dos políticos. E a Bíblia nos revela até onde vai o nosso poder como autoridade eclesiástica. Então, todo cuidado é pouco. Estou dizendo isso porque eu escutei uma mensagem destruindo Elias. Destruindo Elias. Engraçada, mas tirando o brilho da verdade tangível e palpável nas Escrituras. Pois bem, para Elias chegar até o Horebe, estou finalizando agora, para não ser enfadonho a nenhum dos senhores, para Elias chegar até Horebe, ele precisou de 4 coisas. Ele só caminhou até debaixo do zimbro. Versículo 4. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Tipo assim, se o Senhor tomar minha vida, amém. Porque nas tuas mãos está a vida e a morte. Se o Senhor me tomar, lá vou eu. Ele não queria dar o prazer a Jezabel de matar ele. Por que ele fugiu? Porque Jezabel tinha poder. Mas um homem que enfrentou agora 850 profetas não enfrenta Jezabel?
ela tinha autoridade para mandar matar Elias, gente. Nós que ministramos a palavra, temos que ter muito cuidado, ministrar com verdade, que somos geradores de discípulos. Geradores de discípulos. Se ensinarmos a verdade, geramos discípulos com verdade. Se ensinarmos mentiras em verdades, geramos discípulos com mentiras e com verdades, que tornar-se-ão mestres com mentiras e vão para repassar mentiras. Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mas para chegar até Horebe, ele precisou de 4 coisas. Versículo de número 5. Primeiro livro dos Reis, 19:5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo. Primeira coisa que Elias precisou, anjo. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão. Segunda coisa, pão. Cozido sobre as brasas. Terceira coisa, brasas. E uma botija de água. Quarta coisa, botija de água. E levantou-se, versículo 8, pôs de comer e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. 4 coisas que Elias precisou para chegar a Horebe: anjo, pão, brasas e botija de água. Nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Estamos caminhando para Horebe celestial, para os céus. Sem essas 4 coisas, não chegaremos a Horebe nunca. Anjo. Está escrito, gente. Mateus capítulo 18, versículo 10. Cada crente aceitou Jesus, tem um anjo do Senhor do seu lado. Mateus 12, 15. Está escrito. Quando Pedro chegou batendo na porta, ninguém acreditou que era Pedro. Achava que era o anjo de Pedro. Por quê? É doutrina cristã, é doutrina bíblica, é doutrina do Evangelho, que quando aceitamos a Jesus, Deus envia um anjo para tomar conta daqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Aí você tem que ter conhecimento das ordens angelicais. É bíblico, cada crente que aceita Jesus como seu Salvador tem um anjo. Essa expressão anjo da guarda é bíblico. É óbvio. Dizer que tem anjo não quer dizer que tem. Aqueles que estiverem em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras. O que é cristianismo? É viver as Escrituras. Aceitou Jesus como Salvador? Aceitei. Vive o Evangelho? Vivo. Tem um anjo do seu lado. Mateus capítulo 18, versículo 10. E tantas outras passagens bíblicas. Primeira coisa que precisamos para chegar a Horebe: anjo. Segunda coisa que Elias viu: pão. Pão. Sem o pão, Elias não chegava a Horebe nunca. É um tipo da palavra. Sem a palavra de Deus, o pão do céu, não chegaremos a Horebe celestial, não chegaremos aos céus nunca. Segundo, pão. Primeiro, anjo. Segundo, pão. Terceiro, brasas. Sem lenha, o fogo se apaga. Brasas é um tipo de oração. Sem brasas não chegaremos a Horebe. Sem fogo celestial, sem oração, sem lenha, o fogo se apaga. Sem oração, nada feito. Mesmo fraquinho, cai de joelhos. Faço minhas as palavras da rainha, da então rainha da Inglaterra. Faço minhas as palavras
da então rainha da Inglaterra. Tenho muito mais medo de um crente quando está de joelhos, do que dos canhões da Rússia, plural, apontados para a Inglaterra. Repetindo, tenho muito mais medo de um crente quando está de joelhos, do que dos canhões da Rússia apontado para a Inglaterra. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Para chegar aos céus, primeiro anjo aceitou Jesus, tem um anjo do seu lado. Segundo, pão do céu, palavra. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Está escrito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Sem Bíblia, nunca chegaremos. Sem esse pão celestial, nunca chegaremos a Horebe. Primeiro, anjo. Segundo, pão. Terceiro, brasas, oração. Quarto, botija de água. Água. Sem água, o mundo está perdido. Sem água, já era. 70% do meu e do teu corpo é líquido, é água. 70% do planeta Terra, 30% terra, 70% água. A mesma coisa o meu corpo e o teu. Sem esta água, sem essa botija de água, Elias não chegarias a Horebe. Sem esta botija de água, eu e você não chegaremos aos céus nunca. Primeiro, anjo. Segundo, Bíblia, pão. Terceiro, brasas, oração. Quarto, botija de água, que é um tipo legal do divino Espírito Santo, a água salutar dos céus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Nos veremos em Horebe, nos veremos nos céus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja. Amém.